cada etapa da crise há um aprofundamento do declínio capitalista. Isso é visível também, não apenas na situação de cada país individualmente, mas no estado convulsivo da sociedade humana no século XX em diante. O mundo vive uma convulsão sistemática. Teve a Primeira Guerra Mundial, que foi precedida por dezenas ou talvez até centenas de enfrentamentos militares menores, né? Depois teve a Segunda, que também foi precedida por uma série de guerras parciais, violentíssimas, inclusive uma guerra civil espanhola, por exemplo. Depois da Segunda Guerra Mundial, no período que é chamado período de ouro dos Estados Unidos, você teve a Revolução na China, Revolução na Índia, teve movimentos de libertação em todo o Oriente Médio, você teve convulsão em países da América Latina. A Bolívia teve uma enorme revolução em 1952, o Brasil teve uma situação revolucionária em 64, a Argentina várias vezes. O mundo, não basta você ver os dados econômicos para você entender o que é a crise capitalista. É preciso ver, por exemplo, outras manifestações. O caráter convulsivo do mundo. Então, o ponto de partida é esse. Nós devemos dizer, inclusive, o seguinte: a partir do momento em que o proletariado russo tomou o poder na União Soviética, criou a União Soviética, tomou o poder e criou a União Soviética em 1917, isso daí marca, digamos assim, formalmente, oficialmente, explicitamente, a etapa de transição do capitalismo para o socialismo. O mundo vive essa etapa de transição. É assim que os dirigentes da Terceira Internacional chamavam a etapa que nós estamos vivendo. Período de transição. Quer dizer, nós não estamos nem no momento de ascenso do capitalismo, nem no socialismo. Nós estamos na transição entre um sistema social e outro. E essa transição, como toda transição social, ela é extremamente dolorosa e convulsiva. Agora, primeiro, o marco fundamental da discussão é esse. Isso daí, para algumas pessoas pode parecer uma coisa ininteligível, para outras pode parecer que seja uma coisa senso comum. Não é nem uma coisa nem outra. É perfeitamente indispensável como conceito para que se possa entender qualquer coisa que esteja acontecendo hoje adequadamente, e também não é senso comum. A esquerda mundial há muito tempo que se perdeu no vai e vem da crise capitalista. Por exemplo, nos anos 50, os capitalistas chamam de os anos de ouro do capitalismo, porque o crescimento capitalista nunca foi tão grande como nos anos 50. Isso daí desorientou a esquerda, porque para eles crise do capitalismo é um problema que tem que ser medido através de estatísticas econômicas. Se teve mais crescimento do que antes, então como é que pode haver crise do capitalismo? Não é. O problema é que a crise do capitalismo não se esgota num problema de crescimento. Nós vamos ver amanhã, vamos comentar um pouco sobre isso, que os anos dourados, os anos de ouro, dos anos 50 e 60, eles foram uma intensificação das contradições capitalistas como nunca antes aconteceu. Quer dizer, ela projetou a crise anterior para uma crise infinitamente maior. Por exemplo, não há nenhum parâmetro de comparação entre a bolha especulativa que levou à crise de 29 e a bolha especulativa atual que está explodindo aí na cara de todo mundo. E também não há nenhum parâmetro para a gente entender o poder dos monopólios em relação aos seus estados nacionais. Tudo isso atingiu um nível de explosividade inacreditável. A recuperação econômica dos anos 50 foi uma espécie de terapia que levou o capitalismo à beira da ruína durante um período de crescimento. Tanto que a crise explode violentamente
no final dessa etapa que finalmente é muito curta, né? Porque a recuperação econômica mundial na Europa começa em 1948, com o Plano Marshall, e está esgotada nos anos 60. Vamos colocar como marco o ano de 1967, quando explode a crise que dá lugar às mobilizações de 1968. Se a gente computar o começo do processo de crescimento com o final, o começo da crise, são 20 anos, exatamente. E esse período fica completamente encerrado alguns anos depois. O de 68, 67, foi um primeiro episódio da crise, mas não a crise propriamente dita. Ela se abre em 73 e 74. Então, quer dizer, a esquerda, por exemplo, de um modo geral, perdeu a noção. Para uma parte da esquerda, inclusive, que se dizia trotskista, Ernest Mandel, por exemplo, falou que era uma nova etapa do capitalismo, chama de neocapitalismo, uma baboseira ideológica total. Não tem neocapitalismo nenhum, nem nada. A coisa não deve ser vista desse ponto de vista. Como se cada etapa fosse independente, como se a crise capitalista pudesse retroceder. O que é uma capitulação ideológica monumental diante da burguesia, falar que a crise capitalista retrocedeu. Em 1938, o programa de transição aprovado no Congresso da Quarta Internacional fala a agonia do capitalismo. Em 1948, pronto, a crise desapareceu. Como é possível? Não, é preciso entender a conexão, a progressão, né, o desenvolvimento lógico entre cada uma das etapas da crise. Isso não é possível se nós não partimos de uma avaliação de conjunto, de uma conceituação de conjunto, de que o capitalismo ele está em crise desde o começo do século XX. A Primeira Guerra Mundial foi a primeira manifestação violenta da crise capitalista, e a Revolução Russa mostrou que é a etapa de transição. Por quê? Porque a classe operária tomou o poder. Depois tomaria o poder em diversos outros países durante o século. Aí, logicamente, alguém chega e fala assim, mas a China hoje é capitalista, a União Soviética entrou em colapso. Mas não estava dito em lugar nenhum que isso daí fosse uma forma definitiva da transição para o capitalismo. Inclusive, era improvável. Os próprios marxistas falaram, a transição efetiva tem que se dar nos grandes países capitalistas mesmo. Porque nem a Rússia nem a China eram países propriamente capitalistas. Na verdade, a Revolução Russa e a Revolução Chinesa foi uma manifestação aguda da crise do sistema, mas não uma manifestação definitiva. Bom, nós podemos ver que, depois de muito esforço para sempre deslocar a crise para a periferia do capitalismo, a crise acaba arrasando o capitalismo central, não o capitalismo periférico. Então, quer dizer, acho que a primeira ideia, né, que nós devemos estabelecer é isso, que a crise atual, ela se produz no marco de uma etapa geral de crise histórica do capitalismo. Não de forma nenhuma uma crise isolada. Depois nós temos várias etapas dessa crise. E um desafio teórico é mostrar que da primeira etapa até hoje, a situação nunca efetivamente melhorou. Embora ela possa ter melhorado do ponto de vista superficial, crescimento econômico, etc. Tal, recuperação, PPP, as contradições básicas, essenciais do capitalismo, somente se agravaram durante todo o período. Quer dizer, se havia contradições que levaram à crise da Primeira Guerra Mundial, essas crises são café pequeno, essas contradições são café pequeno perto das contradições existentes hoje. Quer dizer, todo esse período marca um acentuado declínio da sociedade.